colocando essas pessoas na cadeia. No segundo momento, na prática, somente os condenados pobres, sem condições de pagar a pena de multa, é que viam suas penas convertidas em penas privativas de liberdade, o que era uma coisa absurda, porque só prendia pessoas pobres, né? E aí veio a súmula 693 do STF. As aulas do professor Franklin também tem súmulas, evidentemente, né? Não cabe habeas corpus contra a decisão condenatória à pena de multa ou relativa a processo em curso por infração penal a que a pena pecuniária seja única cominada. E por que, gente, não cabe habeas corpus? Porque o habeas corpus, e aí vide aula de habeas corpus também, o habeas corpus só cabe se houver constrangimento ilegal. A liberdade de locomoção. A multa não é um constrangimento à liberdade de locomoção. A multa é um constrangimento em relação ao patrimônio da pessoa. Então, por isso não cabe habeas corpus, tá? Então, mais uma questão de prova. Contra a pena de multa, não cabe habeas corpus, porque o habeas corpus é um remédio constitucional que só é utilizado quando houver constrangimento ao poder de locomoção. Segundo o NUT, incabível por ausência de constrangimento à liberdade. É o que nós chamamos de power of locomotion. Se não tiver o power of locomotion, eu não posso falar em poder de locomoção, em constrangimento à liberdade. Outra súmula, 171 do STJ. Essa também a gente tem que ter muito cuidado. Cominada cumulativamente em lei especial, pena privativa de liberdade pecuniária é defesa à substituição da prisão por multa. O senhor pode traduzir, professor Franklin, essa súmula? Vamos lá. Lei especial, lei de drogas, crimes contra o sistema financeiro, crimes contra criança e adolescente, estatuto do idoso, crimes de licitação, lavagem de dinheiro, abuso de autoridade, né? Todas essas são leis especiais. O que acontece? Quando eu comino cumulativamente uma lei especial, uma dessas que eu falei, são várias, pena privativa de liberdade e pena pecuniária. Então imaginemos que numa determinada, por exemplo, acabei de falar a lei de drogas, né? Tráfico de drogas, pena de 5 anos a 15, mais a multa de 500 a 1.500 de a multa, não foi? Preste atenção, se nessa lei especial eu tenho uma combinação de uma pena privativa de liberdade e uma pena pecuniária, é proibido ao juiz a substituição da prisão por multa. Então, se numa prova de concurso público caísse um cálculo para aplicação da pena, imaginemos que por uma infelicidade o cálculo desse uma pena que cumpre todos os requisitos, não é superior a 4 anos, o crime não foi praticado por violência, porque o tráfico normalmente não é praticado com violência, ele não é reincidente, as circunstâncias judiciais são favoráveis, né? E aí você não está atento que é um tráfico de drogas, que é uma lei especial, e você diz, bom, peraí, preencheu todos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, então eu vou substituir a pena privativa de liberdade do tráfico por uma multa. Não pode. Não pode, porque a súmula 171 diz que se tiver combinado em lei especial, pena privativa de liberdade pecuniária é defeso, é proibido, é vedado a substituição da pena por multa. Nós podemos substituir a pena privativa de liberdade pela restritiva de direito
e substituir a restritiva de direito por multa. Mas nesse caso aqui, se for lei especial, não. Súmula 171. Beleza? Professor, e quando é que eu substituo a pena restritiva de direito em multa? Quando, por exemplo, a pena não for superior a 1 ano, eu vou substituir pela multa. Mas se não houver legislação especial, com combinação de pena privativa de liberdade e multa. Críticas. Súmula inconstitucional devido à isonomia não ter sido respeitada. Não especifica a lei especial. Isso são as críticas. Por isso que eu sempre te digo, tu tens a súmula, tu tens uma posição de uma súmula vinculante ou de uma súmula do STJ, do Supremo, mas vai ter sempre alguém que vai achar uma falha. Aqui eu estou te mostrando 2 críticas que a gente colocou aqui. Súmula inconstitucional devido à isonomia não ter sido respeitada. Por que a isonomia não foi respeitada, professor Franklin? Porque se eu posso aplicar essa substituição da privativa de liberdade por uma restritiva de direito e da restritiva de direito por uma multa num crime de extorsão, num crime de roubo, num crime de estelionato, por que eu não posso aplicar no tráfico de drogas? Não é isonomia. O tráfico é melhor do que o estelionato, ou pior? Outra questão, não especifica a lei especial. Se ele pelo menos tivesse colocado, olha, não pode na lavagem de dinheiro, não pode no crime contra o sistema financeiro, mas ele não colocou. Qual é a lei? Ficou muito aberto, né? E nós sabemos que em direito penal, pelo princípio da fragmentariedade, eu preciso definir bem, né? Não posso ficar com conceitos muito abertos assim. Bom, artigo 52 e 114 do Código Penal. Artigo 52. É suspensa a execução da pena de multa se sobrevém ao condenado doença mental. Que beleza, né, cara? O advogado chega para o cliente dele e diz: rapaz, se fosse condenado à pena de multa, vai ficar doido agora. Vou te dar um Rivotril. Vou te dar um Aldol. Você sabe o que é o Aldol? Alguém sabe o que é o Aldol? A senhora sabe o que é? Se uma pessoa normal aqui, todos são normais, eu não sou muito normal. Se eu tomar o Aldol, eu acho que eu não tenho efeito nenhum. Mas se o normal tomar o Aldol, ele fica logo torto. Porque o Aldol é um remédio para doido. E a pessoa bom fica doido. E a pessoa doido fica bom. Verdade. Bom, e aí é um perigo, né? Porque eu tenho que comprovar essa doença mental através de exame de insanidade mental, comprovado por um psiquiatra, porque senão o advogado pode forjar uma doença mental para o cara se livrar do pagamento da multa. Prescrição ocorre conforme o 114. Em 2 anos, quando a multa for a única combinada ou aplicada. Em 2 anos era a prescrição quando a multa era executada pela lei de execução penal. A partir do momento que ela passou a ser executada pela lei de execução fiscal, ela não mais é de 2 anos a prescrição. A prescrição passou a ceder. Cadê? Vamos marcar bem grandinho aqui. 5 anos. Então vamos lá. Antes, de novo, era executada pelo MP perante o juiz da execução penal e lei de execução penal. O prazo era de 2 anos, né? E ela prescrevia junto com a pena privativa de liberdade. Se a multa fosse junto com a pena privativa de liberdade, ela prescrevia junto com a pena. Tipo, se a multa tivesse sido, por exemplo, com uma extorsão mediante sequestro que é 30 anos, uma extorsão mediante sequestro qualificada que é 30 anos, ela prescrevia em 30 anos. Se ela era isolada, 2 anos. Beleza. Aqui não. Procuradoria da Fazenda Pública que executa, juiz da execução fiscal, lei da execução fiscal.
Quanto tempo prescreve? 5 anos. As dívidas fiscais prescrevem 5 anos. A gente aprende no direito tributário. Então, 2 anos quando é a disposição anterior, né? No mesmo prazo da prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente combinada à pena aplicada. Então, se a multa viesse pena privativa de liberdade de multa, ela prescreveria junto com a pena privativa de liberdade. Extorsão mediante sequestro qualificada, pena privativa de liberdade 30 anos, prescrição 20 anos. Entendeu? Execução da pena de multa, competência. Mas isso não é tão simples. Eu trouxe aqui para vocês uma pesquisa, na verdade, de alguma das principais doutrinas que falam sobre o assunto. Multa é dívida de valor, então quem é que está legitimado para executar? A gente coloca um quadro bonitinho, Ministério Público ou a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional? Pela nova sistemática, o entendimento hoje majoritário é a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Ele vai ajuizar perante a vara de execuções criminais ou perante a vara da Fazenda Pública? Ele vai executar perante a vara da Fazenda Pública. Poxa, professor, mas era tão legal quando o Ministério Público entrava. Acabou. Passou a ser dívida de valor. Lembrem da reforma. Outra coisa, algumas considerações divergentes. Primeira corrente. Aí são várias correntes. Então você, como um bom estudante de direito, vai dizer assim, bom, se eu for o advogado do acusado, eu pego essa posição que me favorece. Eu pego a outra, isso aí não se preocupe, é uma bomba que o Talibã botou aí em cima, ela tá para explodir. Esse barulhinho. Bom, primeira corrente. Segundo o Greco, a multa mesmo considerada dívida de valor, artigo 51 do Código Penal, não perdeu sua natureza de sanção penal e como tal deve ser tratada. Até aí eu concordo com o Greco. Ela continua sendo uma sanção penal? Continua. Pena privativa de liberdade, restritiva de direito e multa. Segundo o Ministério Público do Estado de São Paulo, a competência permanece com o juiz de execuções criminais. Lá em São Paulo, eles pensam que deve permanecer com o juiz da execução criminal, ou seja, o próprio Ministério Público executa e o juiz da execução criminal, baseado na lei de execução, faz a execução da multa. Segunda corrente, que é a corrente atual, corrente dominante. Segundo o procurador da Fazenda, segundo a Procuradoria da Fazenda e o Luiz Flávio Gomes, só coloque um ezinho, a dívida decorrente da pena de multa deve ser executada em conformidade com o que dispõe a lei de execução fiscal. Ou seja, procurador da Fazenda Pública, nacional, estadual, né? Lei de execução fiscal e perante o juiz da execução fiscal. Segundo o CAPES, aplica-se a norma da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública. Aplica-se a norma relativa à execução da Fazenda Pública. Então é a corrente que prevalece hoje. Vamos ver o que o Damásio diz. Segundo o Damásio, o valor da pena de multa deve ser inscrito como dívida ativa em favor da Fazenda Pública, deixando de ser atribuição do Ministério Público e passando a ter caráter extrapenal. Como eu disse, aqui eu tenho que, acompanhe comigo aqui, eu tenho que pedir uma certidão da dívida ativa da Fazenda Pública.
Porque ela passou a ser, é como se a multa passasse a ser um tributo que não foi pago. Você não paga o tributo, teu nome não vai lá para a dívida ativa da fazenda? Não vai? A multa é a mesma coisa. Posição do STJ. O que o STJ diz? Compete à Procuradoria da Fazenda Estadual, quando a condenação provier de justiça comum, está aqui, ou a Fazenda Nacional, e aí eu coloquei federal, mas coloco bem aqui, ó, nacional, né? Nacional, a qual só terá atribuição quando a multa tiver sido imposta pela Justiça Federal. Então, se for, por exemplo, um tráfico de drogas internacional, se for um crime contra o sistema financeiro, que é a Justiça Federal, se for um tráfico de armas, se for biopirataria, tudo é Justiça Federal. E aí, a multa é Procuradoria da Fazenda Nacional. Se for estadual, Procuradoria Estadual. E acabou. Pena de multa. Tudo que você queria saber sobre a multa e nunca teve coragem de perguntar. Pergunto para você, alguma dúvida, alguma pergunta? Fale agora ou se cale para sempre.